Vamos lá, final do jogo, Santos contra o Guarani, 1-1. A escalação, primeiro começar pela escalação do time, né? Então, a escalação com 3 caras de meio que compõem mais, eu gosto, acho mais técnico, né? Então, com o Ilharão, Gabriel Menino, que jogou muito bem, depois cansou no segundo tempo, tinha que ser substituído, e é uma opção boa, substituído pelo João Schmidt, que segurava lá, perfeito, essa foi boa. E o Zé Rafael, que tá muito fora de forma, dá para ver que o Zé Rafael tá muito mal fisicamente, então precisa melhorar para poder jogar. Mas é um time mais técnico, que toca a bola, facilita a saída de pressão, então muito boa essa formação com esses 3 aí no meio, e com o Roleiser na frente. Perfeito, aí tá perfeito. Só que aí no ataque, essa dupla de ataque, com o Barreal e Tassiano, é a dupla de ataque mais lenta que existe. Então, assim, fica muito vendido. Então, você tem um domínio no meio campo, mas quando acelera o jogo, não tem nada, ninguém que acelera. É 2 caras que lentos, o Barreal tecnicamente vai bem, mas aí eu prefiro, jogando nessa formação, eu prefiro o Barreal jogue por dentro e o Roleiser, que é mais velocidade, um pouco mais rápido, tem jogadas mais incisivas. O Barreal fez 2 jogadas no primeiro tempo inteiro, é muito pouco. Ele faz algumas jogadas boas, mas é muito pouco pelo jogo inteiro. Ele joga o jogo inteiro. É o único cara que joga o jogo inteiro, todos os jogos, e faz 2 jogadas boas pro jogo. O resto ele entrega, o resto toca para trás, não acelera o jogo, perde bola. Então, assim, é um falso jogador bom. Então, com esses 2 caras de frente, não dá. Não tem velocidade, não tem profundidade. Então, aí matou. Então, a gente tinha um bom meio campo, mas quando chegava na frente, faltava tudo. Então, o Santos não conseguiu, e aí entra o processo. Não conseguia pressionar. Por quê? Lentidão. O Tassiano não marca a pressão. O Tassiano é bom e recompõe, bola aérea da área para marcar. Agora, para pressionar lá, é lento. Aí Barreal e o Tassiano, 2 caras lentos, pressionando, não pressionava, o Guarani conseguia sair da pressão e aí sofria o Santos lá atrás. Por quê? Porque o Guarani tinha cara rápido na frente. Tinha 2 caras, o Mirandinha e o outro velocidade, então punha toda hora na velocidade, tudo que o Santos não tinha um meio campo bom, mas não tinha velocidade na frente, e aí jogava na velocidade e ganhava. Então o que o Santos, nessa formação, tem que ter 2 caras rápidos na frente, 2 caras rápidos para ter velocidade, para ter desafogo, para tocar a bola e meter a bola para acelerar. Quem deu tudo isso para o Santos, toda a situação, todas as jogadas, pode ver, foi o Vinícius Lira pela esquerda, porque ele tem velocidade. Então, quando saía jogando no meio, ele acelerava e a bola ia para ele. Então, ponto positivo, Vinícius Lira e Gabriel Menino, muito bem os 2, então fiquei satisfeito ali com o jogo dos 2 e a postura dos 2 em campo, então foram muito bem. E Tassiano, mais um jogo horrível dele, Barreal lento, é um cara importante para o grupo, mas não dá para ser titular, não continuo não gostando dele. Rolê jogou muito bem, a zaga ok, o pênalti ridículo do Zé Ivaldo, mas paciência. O Mark jogou direitinho, o Mark tecnicamente ele vai bem, a dificuldade era na velocidade, mas ele conseguiu ir bem ali, então assim, não comprometeu, então foi uma opção boa. Mas as trocas, de novo, né? Então, a primeira troca é meter mais o Lautaro ele atrapalhou. Primeiro, o Lautaro tirou o gol do Tassiano e depois perdeu um gol praticamente sem goleiro, sem nada, só pôr pra dentro, perdeu o gol. Então, assim, não tem condição nenhuma, não tem condição. Então, assim, tira esses caras. E a gente tem Matheus Xavier no banco que dá velocidade, dá profundidade, sabe fazer gol. O cara acabou de fazer um monte de gol na copinha, sabe fazer gol, então mete o cara na ponta. E outra, quando mete o Robinho Júnior, de novo, aos 70 e poucos minutos no segundo tempo, mete o Robinho Júnior e põe ele na ponta esquerda, para matar ele, para tipo, olha, viu? Mas ele jogou no lugar que ele não sabe jogar, que não é a dele. Por quê? Na ponta esquerda ele não tem o drible pro meio, ele só tem drible pro fundo. E como ele não tem força física, ele vai perder todas. Então, na esquerda, ele tem o drible para o meio, que é o principal, e tem a bola do fundo que o cara não espera. Então, o cara não sabe para onde ele vai. Na direita, quando ele está na direita, na esquerda, ele só tem o drible para o fundo na esquerda. E aí fica fácil marcado. Então, não funcionou ele na esquerda. O Miguelito entrou bem, tudo bem, mas o time já tinha cansado e não pode ter, tomar gol de escanteio mais uma vez. Quem estava marcando o cara no escanteio? Escobar. O Escobar, que tinha uma característica de marcação boa,
ele perdeu todas pro Dentinho lá, que entrou e ganhou todas dele, e na bola decisiva lá, vai justamente ele marcando o cara que ganha de cabeça, que é uma coisa que ele perde sempre, historicamente, ele sempre toma a bola de cabeça. Então, assim, acho que não... Acredito que o Escobar não tem mais condição, é o Vinícius Liria do começo ao fim, paciência, já talvez ver outro para entrar no lugar, porque a única coisa que ele era bom era a marcação e agora não tá nem marcando. Tá? Então, é isso, partida ruim, escalação média para ruim, trocas ruins, no jeito que trocou, o tempo que trocou. Então, assim, eu acho que no momento no meio ali, o Lautaro não tinha que ter entrado, então não faz nenhum sentido entrar. Colocaria 2 caras rápidos para puxar contra-ataque. Miguelito poderia ter entrado antes, poderia ter soltado um pouco o Roleza para jogar na frente e ter velocidade, tirado o Barreal e colocado o Miguelito. Então, várias opções melhores ali para fazer, né? A saída do Zé Rafael e do Menino no momento certo, porque os dois estavam cansados, então tá certinho nisso. Mas no final, perdeu para um time, empatou, né? É uma derrota, porque toma um gol no final, para um time ruim, que poderia ser pior, né? Então, assim, o Guarani foi muito bem na partida, mereceu o empate, acho que o empate foi justo, e ainda teve o pênalti, o Brazão Salvador, mais uma vez, o Brazão salvando o Santos, não só no pênalti, mas ele fez 3 defesas cara a cara. É impressionante o Brasil como salva, mas porque tá desorganizado, tá uma bagunça, e aí tá tudo errado. Tá? Então, mais um jogo ruim, e agora vem só pedreira pela frente, e esse Campeonato Paulista não é fácil, então o Santos precisa ficar de olho.